Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. E eu sou o Saulo Bastos. E hoje, mais um episódio, nós vamos falar sobre patrimônio, cartório e construção. E o nosso convidado de hoje é Pedro Vasconcelos. Pedro, que é fundador da Vascon Engenharia e do Network Imobiliário. Se apresenta para o pessoal, Pedro. Fala, galera. Meu nome é Pedro Vasconcelos, como o Gilton já bem falou por aqui. Sou construtor, sou engenheiro civil, na verdade, de formação. Tenho uma construtora, se chama Vasconcelos Engenharia e Empreendimentos. Nome fantasia, Vascon Engenharia. Também fundador do Network Imobiliário, lá no início, Connecting Constru. Nós lançamos esse evento pela necessidade do Rio de Janeiro ter um evento focado em networking do setor imobiliário. Por isso, Network Imobiliário. E gratidão, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Saulo, Gilton. Bora para cima levar conteúdo para vocês. Perfeito, Pedro. E aí vamos começar aqui. A primeira pergunta é: você já viu ou já presenciou alguém perder um negócio porque o terreno tinha um problema documental que ninguém descobriu antes de assinar, principalmente a promessa ou o contrato inicial ali? Gilton, isso é mais comum do que o pessoal imagina, cara. Porque a vontade, às vezes, de comprar, de querer construir, de fazer algo, passa por cima do serviço antes da compra, que é você puxar as certidões, você identificar se aquele lote ele tem algum empecilho que vai impedir essa venda ou essa compra. Então, eu mesmo, lá no início, já tive problema com isso, porque queria fazer o processo muito rápido. Daí a gente entendeu que precisa de um corretor, de um bom profissional, da ajuda do cartório para ter todas as certidões e a gente não ter mais problema com isso. Perfeito. E estudando, nós já entendemos também que lá em Maricá tem várias particularidades relacionadas a terreno, né? Sim. A área de construção, as APAs, APPs, né? E isso faz muita diferença em Maricá, por isso que é muito importante contratar antes uma consultoria especializada da área, não é isso? Com certeza, isso vale muito a pena. E falando sobre isso, é igual projeto antes de construir. A galera acha que essa consultoria custa caro. Caro é você perder tempo, às vezes você paga um sinal, você cria uma expectativa em cima de algo, mas a prévia você não fez. Então você construiu todo um projeto, uma ideia, sem a consultoria inicial, que poderia falar assim, é viável ou não é viável. Esse terreno pode, esse terreno não pode. Então, essa consultoria, ela é muito importante. E isso acontece muito lá. Muito comum, muito comum. E caro, nesse sentido, é pagar por uma coisa e não poder construir depois. Justamente. Aí é caro. Justamente. Se pagar uma consultoria e depois seu sonho ser realizado, não é caro. Tem valor. Eu digo que, para quem trabalha direito, a gente precisa conscientizar o nosso cliente. E explicar para ele que as informações, antes dele startar de fato o empreendimento, ele precisa pagar por isso. Só que essa consciência a galera não tem. Então a gente precisa educar o nosso cliente, educar a população de que ele precisa ter um embasamento técnico para depois querer de fato fazer algo. Então é uma educação que eu venho fazendo isso, né? O Network Imobiliário tem isso como missão também, levar conhecimento a todos do setor imobiliário. E a gente está aqui para isso, né? Levar essa informação adiante. Sim, exatamente. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Bom demais. Eu tive no último evento do Network Imobiliário lá em Maricá, cara, o impacto absurdo que vocês estão construindo na cidade de Maricá. Isso é muito importante. Estão expandindo o conhecimento, porque Maricá tomou uma visibilidade dos últimos tempos aí muito grande, seja politicamente falando, sim, ou economicamente falando, porque atrai olhares de investidores, pessoas que querem sair da cidade ali grande e irem para uma área um pouco mais isolada, por mais que é 40, 50 minutos da cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for falar de anos atrás, Maricá era uma cidade um pouco isolada. Interior, era tido como interior do Rio. Então, assim, hoje os olhares são outros, né? Na verdade. Porque hoje você tem olhar de investidor para Maricá, construtores, assim, como você, que é da cidade de Maricá, né? O que diferencia do mercado? Alguém que está chegando agora para ser um investidor, seja para construir prédio, ou você que já é de Maricá e está construindo. O que essas pessoas precisam entender antes de aportarem o seu dinheiro
na cidade de Maricá? Então, Gil, justamente o que a gente estava falando, é entender a cidade como um todo. Não é, eu tenho dinheiro para investir, eu vou lá e vou investir. Não é assim. Primeiro você tem que entender na cidade o que está vendendo. Eu tenho, por incrível que pareça, essa semana, um cliente me mandou um projeto. Pedro, eu estou pensando em fazer a casa para vender. O projeto é esse. Aí eu falei, olha, cliente, isso não está vendendo. Você pode tentar fazer algo fora da curva para vender. Mas eu te indico, como profissional que eu sou, vamos ver o que está vendendo e aí a gente replica algo melhorando, botando a sua personalidade para vender. Agora, você não pode fazer um imóvel dentro de um condomínio de 300 metros quadrados se o que está vendendo é uma casa de 1.300.000, 1.400.000 de 180 metros quadrados. Você vai furar uma bolha. Eu vou vender o meu imóvel por 2.300, 2.500, mas será que vai vender? Então, uma dica para o investidor que está chegando, que quer chegar em Maricá, cara, chegue mesmo, porque é uma cidade que está crescendo muito e a gente precisa de novos investidores, novos construtores, tem espaço para todo mundo, mas antes de investir, saiba o que está vendendo para você replicar aquilo lá. Mesma coisa, quero verticalizar, quero fazer um empreendimento maior. Como nós estamos fazendo de 30 empreendimentos, 30 unidades. Você precisa entender como que funciona Maricá. Porque lá existe um cálculo diferente dos outros municípios, que é o fator de adensamento. Eu preciso pegar a área total do meu lote e dividir por 75. E ali eu sei o número de unidades que eu vou poder construir naquele lote. Então, se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, eu consigo fazer uma torre de tanto... Sim. 50 unidades. Não, tu não pode. Tu não pode fazer. Mas eu posso fazer para cima. Não pode. Porque existe uma norma no município de Maricá que você tem que dividir o tamanho do lote por 75. E ali vai te dizer o número de unidades. Se você não conhece isso, amigo, você tá lascado. Vou comprar, tá barato. Você tá lascado. Então não é questão de gabarito, igual acontece aqui no Rio de Janeiro. Aqui eu posso construir três unidades acima. Não, lá não é assim. Não. Tem que fazer esse cálculo ainda do terreno. Fator de adensamento que eles chamam. Existe também a questão do raio, do ângulo, mas isso aí é irrisório. Quando você olha, eu tenho 2.000 metros quadrados, divido por reduz 75, muito, né? Muita coisa. Então, essa é uma briga até de investidores da cidade vizinha, de Maricá, que é Niterói, a cidade vizinha, que quer ir para Maricá, porque existem boas opções lá de lote, mas não conseguem porque não é viável economicamente falando. Mas essa explicação é dada? Por que acontece isso? É em virtude da preservação? É controle de população. A demanda agora está muito... O crescimento demográfico lá está muito grande. Está grande e se não tem esse controle, você se perde. Daí vira uma cidade com trânsito descontrolado e vem tudo junto. É mito ou é verdade que Maricá só tem 30% de área a ser construída? É mito. É porque, na verdade, existe agora um novo plano diretor que está para sair tem algum tempo. Desde a pandemia fizeram um novo censo e está mudando isso. Então, assim, a gente tem área. Eu conversei com esse subsecretário, com a Adelmo, que vocês conheceram. Sim. E ele jogou, na época dele, ele jogou os condomínios grandes de Alphaville, Landscape. Hoje, você já não consegue fazer mais condomínios na beira da pista. Ele jogou esses condomínios e isso foi muito legal, cara. Para encosta das pedras. Porque se eu tenho condomínios ali de médio a alto padrão, isso evita, e aí é um dado que é... Construções regulares. Infelizmente, o nosso país e o nosso estado, você evita construções irregulares em subidas de montanhas que depois vão se tornar favelas. Sim. Então, Maricá, existe pouca área de construção hoje, mas existe muita área a ser desenvolvida para você construir. Então, Maricá ainda vai crescer muito. Está ampliando essa questão também. O prefeito, ele acabou de conseguir a liberação do Maraí, que vai ser o maior resort da América Latina. São mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. E esses empregos, esses empregados, eles não estão ainda em Maricá. Vão vir muitos empregados de fora, porque Maricá não comporta, falta mão de obra. Cara, isso para o investidor é muito bom. Maravilha. Eu posso fazer um empreendimento lá de 30 unidades que eu vou vender tudo, eu posso fazer outro de 60, eu vou vender tudo, posso fazer um de 100, porque existe demanda para isso. E a gente ainda está numa crescente muito grande. E mão de obra, vou pegar esse gancho, como é que funciona? Maricá já tem mão de obra qualificada para esse tipo de construção ou vocês estão tendo que contratar de municípios vizinhos? Mão de obra vai ser difícil em qualquer lugar
do país hoje, quiçá do mundo. Né? Até porque o jovem de hoje ele prefere rodar como motorista de aplicativo, fazer entregas de moto, e ele vai ganhar o que ele ganha como servente de pedreiro, como ajudante de pedreiro. Essa ideia de empreendedor, né? Que ele quer ser empreendedor e não quer ser empregado, mas comparando dá no mesmo na hora de receber, o salário é o mesmo. Então... É o mesmo, é porque o conhecimento hoje está muito na palma da mão, então o cara não quer se esforçar num dia de sol, num dia de chuva, ele não quer. Hoje a gente está mudando o perfil. Então vai de cada empresa entender como fazer para que as pessoas queiram trabalhar com você. Hoje, graças ao nosso trabalho, muita gente me manda mensagem. Pô, me dá uma oportunidade. Pô, queria trabalhar com você. Então, a gente vem desenvolvendo metodologias, processos, para que a gente tenha no mercado pessoas querendo trabalhar com a gente. E aqueles que estão com a gente tenta treinar da melhor forma possível. Ah, mas aí se você treinar, ele vai crescer, ele vai embora. Não tem problema. Eu aprendi como empresário que é melhor você treinar e ver o cara ir embora do que você não treinar e ter um funcionário ruim o tempo inteiro com você. Então, a gente fala como que a gente constrói. Eu vejo pessoas que trabalharam comigo, hoje já estão trabalhando sozinho, se tornaram empreiteiros, estão pegando obras direto com o cliente e falando aquilo que eu ensinei para ele. Sim. Inclusive, semana passada eu estava conversando com um deles, falando, olha, você se equivocou aqui. Isso é assim. Toma cuidado, porque o seu público hoje são a galera abaixo de você, mas também tem seus clientes. E mais, tem seus futuros clientes. Quando você fala algo errado na rede social, você pode ser julgado por isso. Então, toma muito cuidado. Falei isso com ele, ele falou, pô, cara, o pessoal de um curso técnico me mandou mensagem, falou que os meus vídeos é a base para eles, porque eu tô aqui, eu vim disso, e hoje eu sou empreendedor, tô fazendo obra, e ele tem ensinado aquilo que eu ensinei para ele. Então, você tem que fazer com que os melhores queiram trabalhar com você. Não isso tem é outra forma. Isso para mim é gratificante demais. Não tem melhor forma de ser reconhecido senão por uma pessoa que viu de perto ali a sua metodologia de trabalho, né? Justamente. E ele valida aquilo que eu fiz. Ele tá replicando. Tá replicando. Coisa boa tem que ser replicada. Justamente. Hoje lá em Maricá, para você, o que tem mais dificuldade se você for começar um empreendimento? É cartório, banco com financiamento, parte documental ou a prefeitura? O que tem mais travado para vocês avançarem com seus negócios? Hoje, Maricá e Niterói, cara. Vou botar Maricá cartório. Niterói eu coloco prefeitura, porque eu tenho uma casa que a gente está fazendo em Niterói, que a gente levou quase 8 meses. Teve um desmembramento, depois estava na divisa de uma linha, de um lado era um setor, de outro era outro, então de um lado eu podia construir tal, do outro poderia construir outra coisa, mas como era uma casa unifamiliar, os dois estavam dentro, mas por estar no meio do lote, isso me gerou muito problema, muita dificuldade. E Maricá, a questão do cartório, às vezes existe, como trocou recentemente lá em Maricá, o responsável, muda toda a base. Então eu vou dar entrada, por exemplo, numa obra financiada, sim, que é a maioria dos casos lá hoje, a gente é expert nisso. Eu vou dar entrada e quero tirar o alvará. Tem hora que eles proíbem eu tirar o alvará no nome de terceiro, aí tem hora que libera, e para a Caixa eu preciso do alvará para fazer a assinatura, para conseguir adiantar 20% para começar a obra. Então, se eu não tenho alvará, meu processo trava na Caixa, aí agora liberaram de novo. Desde que o vendedor faça uma declaração liberando que eu tire o alvará no meu nome, mesmo o lote estando no nome dele. O que antes já era possível direto. Aí travaram. Aí agora voltou de novo mediante uma declaração. Então, esses detalhes de cartório acaba atrapalhando e atrasando um pouquinho. Daí vai a importância do networking, você ter pessoas conhecidas, você ter alguém que vai ajudar, que vai acelerar o processo para você, porque senão você não vai conseguir viabilizar o projeto do seu cliente. Pegando um gancho da sua fala, então não existe uma regra. Tem hora que você vai dar entrada, ele libera, tem hora que você vai dar entrada, ele não libera. Hoje, libera mediante essa declaração. Mas não avisam antes se vão mudar ou não. Eu que estou avisando alguns construtores, porque graças assim, ao nosso trabalho, sim, a gente tem um conhecimento, Pedro, liberou aqui. E a maioria não sabe que você consegue tirar o alvará mediante uma declaração, porque antes podia, depois travou e agora pode de novo. E eles não avisam. Entendi.
Provavelmente porque eles estavam perdendo dinheiro também. O registro de imóveis não quer perder dinheiro. Então eles estão facilitando para poder... Aí, assim, eu ouvi que as grandes incorporadoras falou, cara, trave isso aí, porque eu vendi os lotes e eles estão vendendo entre eles e não estão comprando mais os meus lançamentos. Entendi. Então trava esse alvará. Aí teve... Isso eu ouvi, não é nada chancelado, é fofoca. É mais... Mas aconteceu esse burburinho lá. Bastidores aí. Entendi. Você está construindo agora o Minha Casa Minha Vida, né? E qual é a diferença ali? Quais são as pendências documentais diferentes do Minha Casa Minha Vida para o pessoal que compra médio padrão e alto padrão, que é o que você também trabalha? Qual desses dois públicos ali tem mais pendência documental? Ou todos eles já chegam bem organizados? Existe uma conversa antecipada com esse público? Como é que funciona ali nas tratativas? Quando você vai conversar para quem está comprando Minha Casa Minha Vida com um público de médio e alto padrão. Então, a gente está iniciando, a gente iniciou tem 2 meses, 30 unidades lá em Maricá, Minha Casa Minha Vida, porque a gente entende a necessidade do mercado, estão pedindo por isso, porque não, como que eu vou ficar de fora? Então, eu estou atuando nesse mercado também. O mercado de médio e alto padrão, eu tenho um checklist. Eu educo muito o meu público, tanto na minha rede social, como quando o cliente ele chega para mim, eu explico para ele, porque primeiro que o meu tempo ele é precioso, ele é caro. Eu sou empresário, sou pai do Bento, pai do Benício, marido da Priscila, então eu preciso enxugar o máximo meu tempo. E olha que a minha esposa sempre reclama, você conversa muito, porque eu gosto também de explicar às pessoas. Sim. Então, o que eu faço? O cliente chegou para mim, Pedro, eu quero construir financiado. Já tem lote? Não tem lote? Não tem um lote. Eu já dou para ele a direção dos lotes que a gente pode construir de forma mais assertiva, que a gente não vai ter problema. Não vamos tentar buscar lotes. Não, mas é um novo loteamento que vai... Meu filho, novo loteamento, na maioria das vezes, não tem matrícula ainda individualizada. Para regularizar é um trabalho... Você vai demorar. Então, tem gente que tenta. Eu tenho uma cliente que está mais de um ano, que agora quer desistir da compra. Mais de 500 mil de lote, lá em Niterói. Porque no lançamento. E a gente explica isso. Então, um checklist... como que o lote tem que estar. O seu nome, se for construção financiada, tem que estar 100%. Mas tá sujo, não pode, não vai passar. A gente já tem todo esse procedimento. No Minha Casa Minha Vida, a gente vai fazer um lançamento com as 5 maiores imobiliárias da cidade de Maricá. Uma dificuldade que a gente está tendo, a gente estava conversando antes de começar esse podcast, a gente vai fazer o memorial de incorporação. Porque a gente quer fazer na lei, legalidade, tudo certinho para vender antes de pronto. Então a gente vai fazer o memorial de incorporação. Uma coisa que lá em Maricá não existe. Pasmem, a galera vende, seja obra unifamiliar, sem memorial de incorporação, seja Minha Casa Minha Vida, sem memorial de incorporação. Não pode. A legislação proíbe e tem que estar registrado o memorial. Não pré-notado, são coisas distintas. Pré-notado é você dar entrada somente. Tem que estar finalizado no registro de imóvel. Estão fazendo isso antes. Eles nem fazem memorial de incorporação. Você sabe por quê? Porque falta conhecimento. A galera não tem conhecimento. Como a gente falou aqui ainda agora, o Maricá, ele era tido como uma cidade do interior há pouco tempo. Teve até uma fala do Eduardo Paz, muito infeliz, de Maricá. Mas Maricá é uma cidade linda, cara. Tá crescendo muito. Tem montanha, tem mar, tem um litoral lindo, investimento absurdo. Falta muita coisa. E é uma cidade transitória que você tem que passar por Maricá para ir para a região dos lagos, quando você não vai pela Via Lagos. Sim. Então, o Minha Casa Minha Vida, a gente vai fazer com as 5 imobiliárias maiores de Maricá, porque a gente não quer ter problema com documentação, que é um problema muito comum. Às vezes o cara não tem uma renda formal, e para o Minha Casa Minha Vida você consegue aprovar com renda formal e informal, dependendo, tem um limite ali, tem uma possibilidade disso, mas para a construção a gente pegou um pouquinho de dificuldade em cartório, por exemplo, prefeitura, mudar a regra. Antes o alvará saía direto, agora vai um fiscal, quando é multifamiliar, vai um fiscal antes para ver o local da construção. Não faz sentido nenhum. Se eu estou amparado por todas as diretrizes, o terreno tem 2.300 metros quadrados, divido por 35, eu estou fazendo 30 unidades, estou dentro. O projeto passou de área permeável, estou dentro. Ângulo da rua passou, estou dentro. Por que eu não posso construir? Por que vai um fiscal lá olhar? Por que vocês mudam isso no meio do caminho? Não faz sentido.
Mas mudaram sem ter nenhuma mudança na legislação? A gente não fica sabendo. Não sei se tem que sair no... Diário Oficial? Nós somos construtores. Sim. Eu não sou parte jurídico, não sou parte de cartório. Então, coisas são alteradas e não são comunicadas. Então está faltando uma comunicação melhor entre cartório e os construtores, empreendedores, investidores. Não sei como se deve dar isso. Né? Não sei como se deve dar. Mas está faltando. Se não está chegando para a gente, está faltando. Acho que é mais por um diálogo. Sim. Da mesma forma que o Maricá está crescendo, então tem que haver essa aproximação entre órgãos e instituições. E aí pegar o setor de empresariados junto com o setor imobiliário, porque o setor imobiliário, numa área que está crescendo muito, é o maior produtor dali. Sim. Vira uma mola propulsora. Está crescendo muito vaga de emprego. O que você precisa? De moradia, né? Asfalto de qualidade. Então, a construção ali acaba sendo o maior ativo da cidade. Então, tem que ter uma aproximação municipal, né? Da prefeitura ali, com as secretarias devidas, o empresário e a sociedade. Porque justamente, além de ser empresário, você também é parte da sociedade ali, então tem que estar nesse diálogo. Eu acho que o Maricá, pela sua fala e pela fala do Adelmo, como teve aqui, falta esse diálogo entre todos para poder crescer em conjunto e você saber os caminhos, como você é construtor e empresário, tendo essa conversa, você vai saber onde direcionar o seu cliente, que é o ponto principal seu. Justamente. Porque no final você está construindo uma Minha Casa Minha Vida com 30 unidades, mas você não está construindo para você morar nas 30 unidades, é para o teu cliente. Justamente. Então, dar o resultado para ele. Como é que você vai dar esse resultado? No meu ponto de vista, tendo essa conversa, e não tem que partir de você. Então, não é você ter essa conversa. Eles precisam ter essa conversa com os empresários para que esse ativo se conclua para a cidade. No final, todo mundo ganha. É recolhimento municipal, porque vai ter alguém numa área formal pagando seu devido IPTU e o imóvel registrado na matrícula no nome daquela pessoa, porque todo mundo pensa que as pessoas gostam de viver na ilegalidade. Isso é um dos maiores erros, tá? O que as pessoas querem é um pouco de dignidade para viverem na legalidade. Concordo. E pagando aquilo que é justo. Sim. Então, quando você vem torna essa fala pública aqui para todo mundo ter que falta um pouco de diálogo, eu acho que é muito das instituições, dos órgãos estaduais, municipais, devidos ali, de estar mais próximo da população. E Maricá está crescendo de uma forma a nível Brasil, porque todo mundo fala, é uma das cidades que mais cresce no Brasil, então acho que precisa ter esse olhar especial aí. E as pessoas têm que parar de olhar, Gil, assim, como ele está fazendo, são 30 imóveis, 30 casas, né? 30 apartamentos. É uma questão social, entendeu? Não é só, são 30 blocos de concreto, é questão social, são 30 famílias, no mínimo, que vão morar ali. Então, esse diálogo entre os órgãos públicos, tanto estaduais como municipais, e a questão também do delegatário lá no momento, do cartório de rede de imóveis, tem que haver essa reunião. Porque eu sei que aqui no Rio, às vezes, dependendo de um problema muito grande, as grandes incorporadoras chegam junto e vão lá conversar. Assim, não está dando. Entendeu? Não dá para a gente viabilizar, não é nada ilegal. É dentro da legalidade, só que dessa forma não está dando. Então sempre entra num acordo para todos ganharem, tanto a sociedade, quanto o cartório e quanto ao incorporador. Então acredito que lá em Maricá também está faltando um pouco desse diálogo, né? Essa conversa entre os construtores e o cartório de registro de imóveis. Isso porque tudo é muito novo, entende? Por exemplo, eu tenho colegas que estão fazendo também 30, 60 unidades e não fazem memorial de incorporação, porque é novo. Por que não a prefeitura, junto com o cartório, ter um plano, falar assim, você vai fazer um prédio aqui? Cara, legal, eu preciso de você, porque a minha futura mão de obra do Maraí, por exemplo, que vai ser o maior resort da América Latina, vai morar, talvez, no seu empreendimento. Mas olha só, cara, tu tá ilegal, tu tá vendendo uma coisa que não pode. Vamos legalizar isso, tá? Como que eu faço? Eu já tinha o conhecimento que eu preciso fazer o memorial de incorporação. Perfeito. Eu tenho que ter o registro. Mas as pessoas não têm.
Então, se o cartório, a prefeitura aproximar dos empresários, cara, ganha. Todo mundo vai ganhar. Porque é muito ruim você chegar lá e taxar o empresário, multar o empresário, vai lá e resolve, vai lá e regulariza. E esse cara quebra, pô. Sim. A gente já sofre pra caramba. A gente tem um sócio que não faz nada, só ganha. Então, se a prefeitura de Maricá, e eu olho pra Maricá, eu moro em Niterói, mas eu olho pra Maricá com um carinho imenso. E tanto que a primeira, segunda, terceira edição do Network Imobiliário foi em Maricá. Fizemos a quarta em Niterói, a quinta agora em Maricá, a sexta vai ser em Niterói. E ó, em novembro nós teremos a sexta edição do Network Imobiliário na cidade de Niterói. Você não pode ficar de fora. Em breve, mais novidades. Então, Maricá é uma cidade em plena expansão. Se cada um quiser caminhar sozinho, cara, vai ser mais difícil. Agora, se a prefeitura local, que já tem um trabalho fantástico, sim, a prefeitura local ela tem um produto de capacitação de profissionais, é uma geração de emprego absurda, a própria prefeitura, o que isso dificulta um pouquinho, que a gente não consegue mão de obra local, a gente pega... Não dá para competir. Não dá. A gente pega São Gonçalo, Niterói, a gente consegue, mas ainda falta ajudar, falta chegar junto. Cara, o que você precisa fazer? Eu vou abonar o seu imposto municipal para você conseguir crescer, para você conseguir evoluir. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? E quando todo mundo anda junto, meu amigo... Todo mundo ganha, a cidade todo mundo ganha. A cidade evolui. Porque a cidade vai precisar dos empresários, principalmente, não estou colocando ninguém na frente de ninguém, mas a construção civil, ela tem que chegar para que a pessoa possa se mudar. É fundamental. Para que o empresário maior possa fazer uma mansão lá no condomínio e ele tenha, às vezes, uma secretária para contratar, um ajudante para contratar, um jardineiro para contratar. Então, o Minha Casa Minha Vida é tão importante quanto as obras que a gente faz de médio e alto padrão dentro de condomínios. E fora os recolhimentos fiscais, né? Que o Gilton falou. Isso aí. Quais são as due diligências que uma pessoa que vai comprar um terreno para construir precisa fazer antes de fechar o negócio? Ô Gilton, eu hoje, até confesso que eu fico bem fora desse processo. Antes eu fazia tudo, eu tinha um checklist. E o que eu faço hoje? Corretores especializados, que são parceiros que nunca me trouxeram um problema, muito pelo contrário. Eu já tive clientes com um problema e falei, ô fulano de tal, não vou fazer propaganda de um de outro aqui porque tem muitos parceiros, mas procure um corretor profissional que saiba o que está fazendo para você não ter problema. Eu já vi gente pagando reserva de lote e o vendedor querendo vender a qualquer custo, ou um corretor. Eu tenho um caso desse, tá? Vou até citar meu caso aqui. Em 2011, eu comprei um terreno em Niterói. 120 mil, na época era muito dinheiro. Financiamos pela Caixa Econômica Federal. Um corretor me vendeu. Na época era de um secretário da prefeitura, de um sobrinho dele. E eu, com 21 anos, não sabia tirar, não sabia o que tinha que fazer. Confiei no corretor. Comprei um terreno dentro da linha marginal de proteção, FMP. Sim. Até hoje o terreno está lá, está financiado pela Caixa Econômica Federal. A gente sempre fica naquela expectativa de ser liberado, porque virou um terreno que era de 100, hoje vale 500, mas não pode construir, então não vale. Mas eu comprei por falta de conhecimento. Então, quando eu comecei a construir, eu era da área naval nessa época, eu sempre me preocupei em ter um bom profissional do meu lado que resolvesse tudo do meu cliente para ele não passar o que eu passei. Então, eu indico sempre buscar um profissional muito qualificado, porque eu queria muito fazer tudo, mas eu tenho parceiros hoje, porque senão eu não consigo. É igual projeto, hoje financiamento eu faço toda a parte, mas eu já tenho um correspondente bancário que é um irmão meu, tenho uma gerente do banco que se tornou uma grande parceira, que a gente trabalha em conjunto para atender o nosso cliente da melhor forma possível. Então, essa é a importância de você ou entender do assunto ou contratar alguém que entenda. Você investiu 120 mil reais na época, hoje você teria 500 mil reais, mas esses 500 mil reais estão parados sem poder... Então, não existe os 500 mil reais, né? Tem, mas não tem. Por falta de conhecimento da época. É o que a gente tava conversando aqui. É caro. E eu fui na época atrás do corretor, falei, rapaz... Fernando o nome dele. Falei, rapaz, o que você fez, cara? E era um terreno que eu tava comprando pra casar na época. Eu ia construir pra casar. Meu Deus. Aí eu falei, cara, mais um problema na minha vida é só mais um. Eu falei, como assim? Então, ele já me vendeu de forma intencional. E daí eu fui conhecer os meus vizinhos. Era tudo do mesmo dono.
Já foi de... E existe loteamento dentro da Lagoa de Itaipu. E tem gente que comprou. Caramba! Entendeu? Então, procure profissionais capacitados, de confiança, de indicação, para você evitar problemas e não passar, por exemplo, o que eu passei. E para vocês terem uma atenção, Pedro é empresário do ramo imobiliário e ele está tornando público aqui que alguns serviços ele contrata bons profissionais. Então, quando você for construir, for comprar uma casa ou vender a sua casa, faça o mesmo. Procure bons profissionais e que entendam do assunto, justamente para você não acontecer o que aconteceu com o Pedro aí, que está tornando público. Justamente. Tem muito aventureiro no mercado. Assim também como tem muita gente com problema de obra. Tem muito mau caráter também, né, Pedro? Que isso foi mau caratismo. A gente vai se deparar com todo tipo de pessoas. Exatamente. São seres humanos, né? Então a gente tem que lidar com todo tipo de ser humano. Uma coisa, para quem está começando e não entende, VGV, que é muito famoso no meio desse, o que é e por que é tão importante? Cara, o VGV vai dizer se o produto é viável ou não. VGV, valor geral de obra, valor geral de venda, desculpa. Se eu tenho um empreendimento, igual a gente está fazendo lá agora, vou falar números aqui, não vou citar o meu, Sim. mas... E eu preciso entender o que ele vai me gerar lá na linha final. Cara, eu tenho 30 unidades, vou vender 500 mil cada um. Muito simples, VGV. 30 vezes 500 vai dar 15 milhões. Ali é o meu VGV. Agora vamos olhar para o custo. Quanto custa esse lote? E qual tipo de empreendimento eu vou fazer? Vai ser Minha Casa Minha Vida? Vai ser um médio padrão? Vai ser um alto padrão? Vai ser algo novo na cidade? Vou arriscar. Eu tenho aqui, eu posso fazer 30 unidades, então eu vou querer fazer 30 de 1 milhão, que eu quero fazer 30 milhões de VGV. É o VGV que vai trazer a viabilidade ou não do seu negócio. Vai ditar o que você tem que fazer, como você pode fazer, entendeu? E para as pessoas não confundirem, VGV não é lucro, é faturamento. Pô, quem dera se VGV fosse lucro. VGV é o valor geral de venda. Depois você vai ter que descontar as despesas todas. Aí você vai, o custo, o prolabore do empresário durante o empreendimento, terreno, construção. Tem que deixar uma reservazinha, uma reserva técnica para o pós-obra. Para quem já está no nível acima, uma reserva técnica para problemas, até mesmo judiciais. Então, VGV, meu amigo, é só um númerozinho final, mas você vai bater muita coisa. O ideal de um empreendimento desse é que você tenha em torno de 15%, já tá bom. 15%. 20% tá ótimo. E aí tem gente que consegue mais, que tem alguns empreendimentos que são aquela coisa que você deu um tiro certo, existe isso. Você deu um tiro certo, você conseguiu tirar mais do que 20%, mas na base é 15%, já tá muito bom, 15% a 20%. E existe a possibilidade em relação ao VGV de ser um VGV milionário, mas ainda assim dá prejuízo? Muita coisa, pô. Muita coisa. E por que isso acontece? Exemplo. Porque não é... Então, o VGV, ele vai me dizer o produto que eu tenho que entender para vender. E eu falei aqui ainda agora o seguinte, você não cria algo novo para vender, você vê o que o mercado tem e você replica para vender. Entendi. Se eu tenho um empreendimento de 100 milhões de VGV, o que é comum, você vai fazer ali 100 unidades, isso é comum, 100 milhões. Mas eu precifiquei o meu produto errado. Eu fiz a minha base de orçamento, eu estou vendendo o meu produto, vamos lá, a 500 mil reais. Eu orcei ele a 400 mil reais. Mas na hora da execução, ele saiu a 500 mil reais. Eu empatei venda e custo. Eu tive prejuízo enorme. E aí eu tô lascado. A gente tem casos de construtores lá em Niterói que aconteceu isso. Precificação do produto errado. Então, seu VGV ele nem deveria ser 100. Porque qualquer 10% que você coloca é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, construtoras que precificaram o produto errado tiveram prejuízo e hoje ou estão em recuperação judicial ou quebraram de vez, não conseguiram se reerguer. Teve construtora que conseguiu se reerguer lá em Niterói com muita ajuda, mas não é o VGV que vai ditar o que você vai ganhar. Não é. Você vai olhar para ele como linha final. Mas se você orçar a execução errada, já era. Já era. Então é extremamente técnico. Extremamente técnico. Então, todas as etapas da obra ali, né, da construção até a entrega, precisam estar bem calculadas
é o que vai determinar aí se o teu VGV foi realmente compatível com a previsão orçamentária lá do início. Justamente. Eu precifico... Eu crio a minha unidade. Eu criei a minha unidade. Quanto que eu vou vender essa unidade? Eu vou vender a 300, na melhor situação. Tá, mas se acontecer algo, eu consigo vender ela a 280? Eu tenho ali uma gordurinha de 5 a 10% para queimar? Não tenho. Eu tenho que vender ela a 300. Beleza. Então, eu tenho 10 unidades, vai dar 3 milhões. Mas eu orcei aquela obra em 250 mil. Então, eu tenho uns 50 mil de lucro por unidade. Cara, qualquer erro numa obra, você perde 10, 20 mil por unidade. Aí de 250 já são 270 mil. Eu tenho que ter uma reserva técnica. Eu tenho um custo com material que subiu. Não foi previsto. Ferro agora. Ferro teve um aumento muito acima do INCC. Então a gente teve por causa lá da guerra Estados Unidos-Irã, o Hormuz travou, tudo de logística aumentou. Fio aumentou absurdamente. Material derivado de petróleo, aditivos impermeabilizantes, absurdamente. 20% de aumento. Isso não tem como você prever. Sim. E se eu já tenho unidades vendidas, o que eu faço com isso? Eu deixei uma gordura para perder? Não deixei, estou no meu limite. Perdeu o dinheiro. Muito rápido. Por isso que o empresário ele é tido, às vezes, no Brasil, como um vilão. Mas está ganhando muito. Não é, porque o risco é muito grande. Eu tenho esse pensamento que, cara, o empresário é tido como vilão. A gente já paga imposto pra caramba. A gente já corre um risco demais. 30 unidades. Um custo de mais de 4. É um investimento muito pesado. Para você ter que vender tudo, aí você precisa que aquele cara aprove o crédito no banco, que o banco libere o valor para a construtora. Então, existe um sistema muito pesado em cima do empresário. E no final ainda paga o imposto. Então, você tem que ser muito bem calculado, planilhado, gestão, planejamento para você fazer um empreendimento como esse. E mesmo assim corre risco de dar um problema como está tendo a guerra lá do... E deixar sempre uma linhazinha. Cara, aqui se eu perder, eu continuo sendo viável esse empreendimento? Tudo passa pela viabilidade. É que as pessoas querem olhar o número somente, mas você tem que olhar a viabilidade. Tá apertada. Cara, tem linha, tem espaço para perder aqui? Não tem. Não é viável. Não é viável. Você vai contar com o ovo dentro da galinha. Não pode. O empresário não pode. Timing, né? Tem que correr risco. O empresário, eu sou adepto a isso, mas não tem que cometer loucuras. Tem que botar, tem hora, a carroça na frente do burro mesmo. Tem que andar, mas sem cometer grandes loucuras, porque você pode perder tudo que você tem. E aí, meu amigo, você perde tudo, a empresa, a família, e aí não vale a pena. Não vale. Fundador do network imobiliário tem que te fazer essa pergunta, né? O corretor que vai no network imobiliário e ainda não sabe sobre cartório ali, se soubesse, fecharia mais negócio quando ele vai para o network imobiliário? E o porquê que todo corretor deve ir para o network imobiliário, lembrando que a 6ª edição acontece em novembro, já a primeira mão, acabei de ficar sabendo também, em novembro na cidade de Niterói. Isso aí. Cara, não é só corretor. Todo profissional, quando ele se torna expert naquilo que ele faz, ele vai se tornar uma referência. Hoje, profissionais indicam o Pedro para fazer uma planilha de financiamento. Nós temos a nossa mentoria, que a gente treina lá os profissionais. Então, quando você se torna expert, é fato que as pessoas vão te procurar, que outros profissionais vão te indicar e você vai ser a referência do cliente e de outros colegas profissionais. Então, um corretor que domina a venda, que sabe buscar o lote ideal para o cliente e que sabe fazer toda a parte de documentação, e ele estando dentro de um evento mostrando, porque o que é o evento hoje? Você vai fazer conexões, você não vai conseguir falar com os 300 que vão no evento, você vai conseguir falar com meia dúzia, mas meia dúzia vai replicar o seu conhecimento que você entregou ali, que você deixou. Então, se eu deixo o meu conteúdo para 6 pessoas, talvez eles não vão comprar de mim naquele momento, mas eles vão precisar de um amigo que quer comprar um lote. Cara, nem sei por onde eu começo. Olha, começa buscando esse corretor aqui, porque um cara
conheci no network imobiliário e ele dá aula de corretagem. O cara sabe tudo. Antes de comprar, você tem que passar por ele. Porque ele vai dizer se o lote é bom, se é ruim, se pode, não pode, se tem algum empecilho, se não tem empecilho. Então, o corretor, o diferencial de qualquer área é você se tornar expert naquilo que você faz. Hoje a gente tem profissionais muito rasos. É profissional de YouTube, é de internet, e hoje é de chat GPT. Teve agora um caso que eu brinquei até com alguém, meu amigo, isso é chat puro. É o profissional do chat, que ele sabe raso, tá na superfície. Só que o profissional que se aprofunda, meu amigo, ele se torna diferenciado, pô. E não precisa ser muito não, tá? Porque é tanta gente hoje na superficialidade que quando você se aprofunda um pouquinho, tu já se destaca. Então, o mediano se tornou comum, né? Você tá entendendo? Então, assim, busque conhecimento, replique o que você faz, mostre o que você está fazendo. Mostre. Não basta fazer. Você tem que mostrar para o seu público o que você sabe fazer. E eventos como o Network Imobiliário, ele é muito propício para isso. Porque somos 300 profissionais do setor. Se você tiver a oportunidade, se você não tiver, você tem que criar a oportunidade de mostrar o seu negócio para 10 pessoas, eles vão replicar. 10 que vira 20, 20 que vira 40, 40 que vira 80, aí, meu amigo. É intangível o que um evento pode ser na vida de um profissional desse. E como surgiu essa necessidade? Como você criou essa ideia de surgir com o network imobiliário? E quando você percebeu que, pô, fez sentido? Ô, Saulo, em 2022, a gente foi lançar um livro lá em Alphaville, São Paulo, com profissionais que... São Paulo é muito à frente do Rio de Janeiro, questão de evento, pelo menos. E de lá, o Rafa teve até com a gente lá na 5ª edição. Ele falou, Pedro, vamos fazer um desse lá no Rio. Só que eu tava nascendo meu segundo filho. Falei, cara, não tenho tempo, não tenho energia. Minha prioridade é minha família. E nessas indas aí eu voltei para lá com o evento. Levei 10 pessoas do Rio, entre eles meu irmão. Ele falou, cara, vamos fazer isso no Rio. Falei, pô, não tenho tempo, não tenho energia. Mas se quiser tocar, a gente toca. O Pedro, ele tinha um posicionamento inicial no Instagram, mas a galera gostava. Sim. Vamos fazer. E o meu irmão tocou o primeiro evento. Aí, para nossa surpresa, dentro do condomínio Alphaville, nós colocamos 70 pessoas. Ele queria fazer só um almoço. Eu falei, não, um almoço não. Então, vamos fazer um negócio legal. Eu já conheci algumas pessoas, já tinha acessado algumas mentorias. A importância de mentoria acelera muito. Mentoria encurta muito tempo. Já tinha acessado algumas mentorias e eu chamei esses mentores para palestrar. Chamei outros colegas profissionais para palestrar. Montei um time com 6 palestrantes. E no final... levei um susto, a galera perguntou assim, quando vai ser o próximo? Cara, prazer te conhecer, te admirar, e aquilo me chamou a atenção, mas nunca levei isso pro coração, porque eu sempre fui empresário da construção civil e não de evento. Daí a gente decidiu fazer a 2ª edição, mesma coisa no condomínio Alphaville, 70 na primeira edição, 130 na 2ª edição, e ali já ligou uma lâmpada, pô, não tá normal. Eu ouço falar de pessoas que começaram, 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas para validar. Nós já validamos com 70 em 2023. Depois, 130. Daí, cara, já não cabia mais no condomínio Alphaville. Vamos para o salão, vamos continuar em Maricá, onde é o nosso principal portfólio hoje. Vamos para o Salão Diamond, onde foi a 5ª edição que vocês foram. Ali eu tomei um susto. Porque o evento, a princípio, era para 150 pessoas... e foi vendendo 200 e vendendo 250. Eu liguei pro dono do salão e falei, ó, tava 150, já tá em 200. Ele, que isso? É 250. Ele, que isso? Aí eu fechei a venda. Quando chegamos a 280 pessoas, porque cadeira, mesa... espaço. Faltando 2 semanas pro evento, a gente fechou. Nós fechamos as vendas. Acabo a 3ª edição, alguns empresários de Niterói me ligam e falam, cara, faz isso em Niterói. Pô, tu mora em Niterói, tu não faz em Niterói? Eu falo, cara, eu faço, mas entenda, eu não sou um cara de evento, eu tenho minha construtora. Se empresários toparem, vambora. Daí a gente começa a procurar espaço e a gente alugou hoje o que pode ser um dos maiores espaços ali em Niterói, em Charitas, que é o espaço ADVEC, onde é a igreja do Silas Malafaia, mas também é um espaço. Eles entenderam o propósito do nosso evento, alugaram pra gente, nós levamos quase 300 pessoas, 29 de novembro de 2025. Nesse mesmo dia, teve Paulo Vieira. Teve gente que não foi, porque falou, pô, Pedro, já tinha feito a minha inscrição pro Paulo Vieira. Teve Legendários. Eu sou legendário, cara, o homem tem que fazer Legendários. E teve a final da Libertadores do Flamengo. E a gente disputou com esses 3 grandes eventos
mas nós colocamos a nossa meta de quase 300 pessoas lá dentro. Foi um evento incrível e agora a gente fez a nossa 5ª edição, voltando para Maricá, e em breve a 6ª edição. Então, o Network Imobiliário ele nasce de uma necessidade de criar conexões genuínas, de criar um ambiente propício para que conexões verdadeiras fossem feitas. E nós criamos o Network Imobiliário com esse intuito. Ali a gente aproxima consumidores das empresas, consumidores de vendedores. Eu tenho algo, eu preciso de algo e você tem algo que eu preciso vender. Então, nós levamos os patrocinadores para isso. E eu trago palestrantes, e aí é nível Brasil inteiro, palestrantes para descarregar todo o conhecimento que eles têm para quem está ali embaixo. E a maioria desses palestrantes já foram meus mentores. Pessoas que eu paguei 10, 15, 20 mil para acessar, e hoje a pessoa paga R$300 e tem um dia inteiro e assiste esse cara por um valor pífio, né? Muito barato. Perfeito. Maravilha, a gente entendeu muito bem qual é a proposta. O propósito, na verdade, né? O propósito do network imobiliário. Então, para todo mundo que está no mercado imobiliário, de alguma forma hoje, precisa aproveitar a 6ª edição, que vai acontecer em novembro, na cidade de Niterói, justamente para ter essas conexões e acesso. Porque o network imobiliário ele dá acesso. Um mentor que você pagou 10, 15, 20 mil, vai estar lá pelo valor de 300, 200, não sei, o valor do ingresso, para ele também ter o mesmo acesso que você teve lá atrás. Então, você com o network imobiliário garante isso também para pessoas do ramo. Acho que o propósito aí é muito interessante e as pessoas precisam entender e dar valor também. Porque além de empresário do ramo da construção, você acaba se tornando um empresário que faz essas conexões do ramo imobiliário com esse outro programa, né? Porque é um programa ali que vai alavancar muito. Eu acho que a próxima edição de Niterói deve superar aí os 300, acredito eu. Eu fui na 5ª edição, fiquei bastante surpreso. Eu não conhecia como é que era o mercado imobiliário de Niterói, foi o meu primeiro impacto. Até hoje criei conexões lá e converso com essas pessoas, até para poder entender e conhecer, porque se eu vou falar sobre um assunto, em algum momento antes eu preciso ter conhecimento dele. E aí eu conversei com você lá no evento, conversei bastante com o Adelmo depois, conversei com algumas outras pessoas para poder entender e vi que vocês têm total autoridade também para falar do assunto, porque não é só conversar, é conversar com quem domina e tem autoridade sobre o assunto. Justamente. Por isso que eu falei, quando você se torna expert naquilo que você faz, você vai virar uma referência, querendo ou não. E se você conseguir mostrar, é claro, sou expert, mas eu guardo para mim. Não. Mostra isso, bota para fora. E tudo hoje é muito interdisciplinar, né? Você consegue, entendendo muito do que você faz, ainda captando algo fora da caixinha, você ainda se torna mais importante nesse ramo imobiliário. Então, não fique só, por exemplo, corretor. Corretor sabe vender, óbvio, sabe vender. Mas se ele entende de venda e, como você falou, de documentação, ele está muito à frente. Né, que o Gilton e eu falamos muito sobre essa questão documental. Se o corretor entender dessa questão de viabilidade do terreno da casa, se a matrícula do imóvel está viável, se tem registro, se está no nome do proprietário que quer vender, isso faz muita diferença. Então não deixe somente para o corpo jurídico de onde você trabalha. Se você já souber fazer, você já faz toda a diferença no seu trabalho. E as pessoas vão entender isso. E as pessoas vão indicar você por isso. Que ninguém quer esperar, deixa que eu vou procurar um advogado para explicar isso para você. Não, se você já der a resposta para o seu cliente ali de imediato e tornar isso seguro para ele, ele vai te contratar e vai te indicar para mais 10 pessoas. Então isso é importante, você se tornar expert no que você faz. Concordo 100%. Saulo, a gente tem 30 minutos, vocês conseguem agora direcionar um pouco de perguntas para a jornada dele como empreendedor, falar um pouco sobre os desafios que ele enfrentou. Tudo bem? Perfeito. Só tinha que jogar para trás meu cabelo. Perfeito. Então, vamos lá. Pedro, eu vi um pouco da sua história, ouvi um pouco dela lá na 5ª edição do Network Imobiliário, né? Você veio da área naval, né? Foi motorista de Uber por um período, né? É isso aí. E depois se encontrou na área da construção. Durante esse caminho aí que você percorreu, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta? Porque o empresário ele enfrenta desafios diários, né?
explica para o pessoal aí, acredito que todo mundo quer conhecer o Pedro, que eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre ele, e quais são os desafios que você enfrentou, né, e enfrenta até hoje. Ô, Gilton, a vida ela vai te preparando. A gente, às vezes, desenha uma coisa, mas nem sempre aquilo que a gente desenhou vai acontecer de fato. Eu sempre quis trabalhar. E aí, para eu falar da minha vida um pouquinho hoje, eu vou lá em 2005. Meu pai para mim e meu irmão e pergunta assim, vocês querem fazer faculdade? Como meu pai também era da área naval e já ganhava muito bem, eu falei, cara, não quero não. Meu irmão também não quero não. Então a gente vai fazer escola técnica. Estudava de manhã e de noite. E eu era um apaixonado por informática. Até antes de eu ir para a área naval, com 18 anos, eu já comecei a trabalhar como técnico de redes. Fiz cursos na época que estavam chegando no Brasil, IPv4, IPv6, coisas que eu nem lembro do que era, mas eu sei que na época era o que tinha tudo que ia chegar no Brasil ainda. E em 2008 eu comecei a trabalhar, 2010 eu vejo que a informática era um hobby, não era algo de paixão de trabalho. Pô, pai, tá difícil aqui. E aí eu tive um pai que, graças a Deus, sempre me ajudou muito, me direcionou, um pai muito rígido também. Cara, vem pra área naval. Vou tentar aqui te ajudar de alguma forma. Aí a ajuda melhor foi quando ele me colocou num técnico. Porque quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de emprego para trabalhar na área naval, eu já tinha um técnico lá na minha carteirinha. Eu já tinha um CREA. Então, na época, hoje tem um CRT, mas na época era só CREA. E eu fiz a entrevista, no meio da entrevista, o técnico lá parou e me perguntou assim, cara, tu tem pai aqui dentro? E aquela minha pergunta me travou, eu falei, olha, cara, meu pai trabalha aqui, mas ele é meu pai lá fora. Aqui eu sou profissional igual a ele. Ali depois desse, foi José Eudo, não sei como é que ele tá hoje, um tempo que eu não vejo. Ali ele falou assim, aí depois ele começou, ele falou, ali você garantiu a sua vaga, porque seu pai não garantiu a sua vaga. Então, eu vou pra área naval, 2011, 12, 13, 14, nesse meio tempo eu entro na faculdade de engenharia de produção. Meu pai, ele é qualificado pela Petrobras e ganhava bem na época, e eu falei, cara, não é a faculdade que vai me dar dinheiro, até porque um inspetor ganhava mais do que um engenheiro na época. Eu falei, eu quero ser isso aí também. Meu irmão tinha acabado de qualificar, eu falei, quer saber, eu vou ser isso aí também. Eu fui estudar, tranquei minha faculdade, 6 meses, fui fazer um preparatório para me qualificar pela Petrobras. Voltei para a faculdade. Depois tranquei de novo para fazer as provas da Petrobras. Me qualifiquei pela Petrobras. Em 2014, o que a gente viveu no Brasil? Lava Jato. O ápice da Lava Jato. Todos os estaleiros fechando, perdendo contrato, diminuindo efetivo. Eu fecho em um estaleiro no Rio e faço ASO para iniciar na semana de começar. Olha, o Lava Jato suspendeu o nosso contrato, segura aí um pouco. Já estava desempregado, que eu tinha pedido para sair do meu último trabalho, porque eu ia para uma vaga sensacional. Eu ia ser o primeiro inspetor dimensional da usina Angra 3. Ia ser o primeiro. E era uma vaga dos sonhos para a época. Eu fico meio mal de cabeça, final de 2014, tinha acabado de casar. Vira um ano, um inspetor que trabalhou comigo me indicou para uma outra vaga. Tudo a mesma coisa. Fiz exame, carteira, na época era Brasil, né? Metade por fora, metade na carteira. Pedro, suspenderam a sua vaga. Isso foi após o carnaval de 2015. Aí, 2015, casado, eu bati pino. Ali eu fiquei mal. Como eu sou técnico, eu sabia fazer elétrica, aprendi a instalar ar-condicionado. Na época estava muito alto, 2015. E fui ser ajudante de churrasqueiro. Cara, já estava casado, tinha que levar pelo menos R$1 para dentro de casa. E eu falo que eu não lembro dos meus anos 2015, 16... 15 e 16 e parte de 17. Eu não lembro desses meus anos, como que foram. 2017, eu converso com a minha esposa, ela fala assim, amor, você precisa se reerguer, cara. Tu precisa levantar, você é um cara inteligente, você é um cara amável, todo mundo gosta, mas você tá parado. E eu não queria que meus pais pagassem minha faculdade, eu não aceitava porque eu tava casado. E minha mãe chega pra mim e fala assim, filho, eu não vou pagar sua faculdade, mas eu vou pagar um semestre. O resto você paga. Ali foi a chave pra mim, cara. Eu falei, não, ela não vai pagar a faculdade. Ela vai me ajudar um semestre só, então eu quero.
Eu tinha um carro, falei, cara, vou vender esse carro, vou comprar um carro mais novo, vou rodar de Uber. E pra mim, aceitar isso foi muito difícil. Falei, cara, não, mas eu tenho que ir pra guerra. Eu tenho que ir pra guerra, não dá, não tem outra opção. Fui rodar de Uber, cara. Me inscrevi na faculdade, eu já tinha engenharia de produção, eu tinha 5 semestres, fui pra engenharia civil, arranquei 5 semestres, sim. Então eu conseguiria me formar em 2 anos e meio. 5 semestres. Eu me formei em 4 anos. Porque eu comecei a construir em 2020, rodando de Uber, veio a pandemia me fez parar de rodar de Uber. Porque, cara, não dá, eu vou botar minha saúde em risco, minha família, preferi parar. E eu falei assim, cara, já tô na faculdade, já tinha comprado um curso de Excel que falava sobre construção financiada dentro desse curso. Falei, caramba, mas era muito caro, não tinha dinheiro para comprar. Tinha feito uma casa. As coisas são assim, quando você se movimenta, as coisas acontecem. Eu vou para a faculdade, eu tenho um primo que ele tinha uma empresa de engenharia, mas não era voltado para construção civil, mas ele conhecia um engenheiro civil que assinou uma obra para ele. O cara foi embora para Portugal e esse primo engenheiro foi embora para Minas. Ele falou, Pedro, você toca a obra? Eu ganhava R$1.000 por mês. Eu fiz uma obra no condomínio Alphaville, eu aprendi. Eu ganhava R$1.000 por mês e rodava de Uber. Eu fui lá, fiz a obra, aprendi. Apareceu uma segunda obra, fiz, aprendi. Apareceu uma escola para fazer, fiz, aprendi. E em 2020 aparece a oportunidade para eu comprar um curso de construção financiada. Compro esse curso, me associo a um outro engenheiro civil que já tinha um tempo de formação, mas também não tinha uma carreira de construção. Me associo a ele, falo, cara, vamos embora, vamos tacar fogo. Só precisa ter disposição. E a gente, com disposição, no primeiro ano a gente fechou 3 ou 4 contratos que dava quase R$2 milhões. E ali eu falo assim, esse mercado é muito ruim. Porque se no meu primeiro ano eu fecho 4 contratos em quase R$2 milhões, é porque o mercado que eu tô entrando é ruim. Ele tem um déficit. Tava na faculdade. Tava na faculdade. Isso foi 2020, comecei em 2021, comecei a entregar em 2022. Eu só colei grau em 2022. Então, eu começo a construir, em 2020 eu começo a fechar contrato, e aí fazendo obra eu começo a fechar novos contratos. Hoje a gente está com 31 contratos entre entregues, fazendo e que eu vou começar. Minha agenda está fechada de 2026, só para o final do ano que eu consigo iniciar novas obras, pegar, porque eu já estou agora aguardando documentações de novas obras, e a partir de 2027 a gente vai começar a ter agenda. Então, o mercado da construção civil, ele é ruim. Ele é ruim. Se um profissional consegue entrar divulgando um pouco o trabalho e a dificuldade de você pegar a sua primeira obra quando você não tem portfólio, eu tive que ter muita técnica para mostrar para o cliente confiança, para ele falar assim, vou entregar 1 milhão na sua mão, tu vai fazer minha obra. Vou confiar em você no que você está falando. Então a minha jornada é muito louco, sabe? É muito improvável. Eu sou muito improvável na construção civil. E com 5 anos, eu consegui me associar com pessoas muito boas, muito melhores do que eu. E hoje a gente está fazendo um empreendimento 30 unidades, Minha Casa Minha Vida. Isso só está acontecendo pelos eventos que eu participei, pelas mentorias que eu comprei, acessos que eu tive, pessoas que eu me conectei. Eu falei, cara, é isso. Porque não é somente você se formar. O que mais tem hoje é engenheiro Uber. E eu era Uber que fazia obra de engenharia. Então... Se trata só de ter conhecimento. Não é só... E às vezes o conhecimento, se você estiver no ambiente certo, você vai ser alavancado. Se você tiver um conhecimento, mas estiver num ambiente fraco, errado, isso aí, cara, é bíblico. Isso aí é desde os nossos primórdios. Não adianta. O ambiente certo, ele não vai te dar 100% de certeza da sua vitória. Mas o ambiente errado vai te dar 100% da sua derrota. Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes. Então você precisa de estar em ambientes certos, poderosos, com pessoas boas. Estou aqui hoje porque vocês foram no evento, a gente se conectou. Pedro, vamos lá gravar um podcast. E hoje é um prazer ser convidado. Vindo para cá, um outro profissional me chamou de novo. Pedro, estou com o podcast, quero te convidar para gravar. É sobre isso, é sobre você estar no ambiente certo, com as pessoas certas. Tem uma coisa que, no meu ponto de vista, isso é muito meu,
E acredito que você tenha isso, senão essas pessoas não teriam se conectado com você. Principalmente por um estudante, eles poderiam procurar no mercado. Essa é a verdade. Mas tem uma coisa que a gente nasce com ela: fome. Fome. Fome de vencer, fome de ganhar mais, ambição, fome né? de cuidar da sua família, que você faz tudo isso, mas você coloca a sua família no centro. Então, você tem fome. Fome é uma coisa que você não consegue fazer o outro sentir. O cara tem que ter dentro dele, é de dentro para fora, sabe? Não adianta você ser um profissional técnico, ter um currículo impecável se você não tem fome, não quer se conectar com as pessoas certas, não quer alavancar a sua carreira e não ter, é o que o Saulo falou, a ambição. Ambição e fome, né? E ambição não é uma coisa ruim, as pessoas tratam ambição, sem ambição você não tem vida. Não tem. Não tem. Não é ambição por coisas ruins, é ambição de crescer, de evoluir, de proteger a sua família. E para isso você precisa ser ativo e não basta ter só conhecimento. E essa questão que você levantou, que trouxe aqui, que é do network imobiliário, faz todo sentido. Nós fomos lá, nós adoramos o seu evento, entendemos o propósito dele, funciona, entendeu? Você está aqui hoje devido a isso também. E não só isso, outras conexões também são feitas em detrimento desse evento. Então, eu espero que você expanda cada vez mais, porque funciona e vai ajudar muitas pessoas a crescerem, muitas pessoas inteligentes e com muito conhecimento, mas que, por algum motivo da vida, estão fechadas na bolha dela ou em ambientes incorretos. E isso prejudica muito essas pessoas e elas não sabem ainda. E se não sabem, vão descobrir com o network imobiliário que é possível crescer e crescer muito. Uma ideia que a gente tinha é que, por exemplo, quando eu comecei a construir, eu tive um sonho de garoto, sempre esse sonho eu olhava os prédios, eu falava assim, caramba, se um dia eu conseguir fazer isso aí, nossa, vai ser sensacional. Então, eu comecei a buscar conexões com quem já estava fazendo o que eu queria fazer. Eu entendi que isso encurtava muito o meu tempo e o meu processo. E eu tenho um grande propósito de levar isso para outros profissionais. Cara, deixa eu te falar. Tu quer ser CLT? Beleza. Tem que ter o CLT. Mas você também pode empreender. Eu converso com muitas pessoas. Eu vejo profissionais super capacitados, super melhores do que eu, mas sentado numa cadeira, rendendo quase nada. Meu amigo, se você botar a sua garra para fora, você vai ser um grande empresário. Então, se conecte com pessoas. Viva experiências novas. Ah, Pedro, eu quero construir, eu não consigo. Na nossa mentoria tem gente que trabalha com energia solar. Tem gente que é empresário da esquadria, mas está lá porque quer aprender, quer se conectar, quer vender o produto dele, quer saber sobre construção financiada. No nosso ecossistema a gente fala sobre cultura, processo, a importância de ambiente. A pessoa está pagando por aquilo ali, porque ele entende que ambientes novos vão levar ele para novos padrões, para novos patamares. Mas eu vejo a galera, sabe, cansada, sem fome. Meu amigo, olha só. Se você não é casado, case. Se você já é casado, tá com medo de ter filho, faça filhos. Porque você vai ter um motivo para você sair para caçar, para voltar para dentro de casa. Porque a galera hoje tá muito descansada, cara. Se tu não tem um porquê... você tem que ter. Se tu não tem um porquê, né? Tem que ter um porquê. É isso. Então, vai para dentro, meu filho. Deixa a alma gritar, que eu tenho certeza que tem capacidade aí dentro. E foi como você falou, desculpa, Gilton, o network imobiliário não se trata somente de imobiliário. Lá você vai conhecer pessoas novas. Essas pessoas novas, por mais que elas não auxiliem você no seu ramo, ela pode conhecer alguém que auxilie. Então, faz parte de conexões, como você falou. Essas conexões são riquíssimas. E você participando de um evento como esse, o preço que você paga é mínimo em razão do que você vai obter com isso. O nome é Network Imobiliário, mas você não está lá somente pelo imobiliário. Se você for de outro ramo, também vai servir para você. Porque a pessoa que está lá também vai te conectar a uma pessoa que seja do seu ramo. Porque pessoas, como o Gilton gosta muito de falar comigo, pessoas precisam de pessoas e pessoas corretas. E o network imobiliário, no meu ver, na minha participação, funciona e traz isso. Você falou um pouco da mentoria, né? Fala um pouco
pro pessoal, né? Eu ouvi lá, a mesa, certo? Fala um pouco aí até para as pessoas que quiserem se conectar, né? Quiserem estarem na mesa, né? Fala um pouco como é que funciona ali, qual é a metodologia, né? De vocês, qual é o intuito, a personalidade ali do que vocês querem construir com a mesa, né? Eu acessei algumas mentorias, como eu falei, e continuo acessando. E eu entendi que eu preciso ensinar ao profissional sobre construção financiada. Eu posso ensinar ele sobre as técnicas que eu desenvolvi particulares de venda. Eu posso ensinar ele técnicas de networking. Eu posso técnicas de oratória. Mas eu acredito, através das mentorias que eu fiz, que se os meus mentores pudessem vir para dentro da mesa e eles darem a aula, seria muito mais enriquecedor. Então, nós montamos um ecossistema. Eu dei uma aula na terça-feira agora, que fala sobre construção financiada. Diferente de tudo que quem está lá dentro já viu. Porque eu não só falei e preenchimento automático da PCI, que é a proposta de construção individual, mas eu ensinei o cara a fazer, com o pulo do gato. Por que assim? Por que desse jeito? Eu tenho aula sobre oratória, não é o Pedro que dá. É um profissional mentor que ele vai falar um dia da aula, sobre oratória. Eu tenho sobre a importância do marketing digital, vai falar sobre marketing naquele dia. Eu tenho sobre cultura e processos. Então, eu trago profissionais, mentores, que são, e falam daquela área, que ele é expert naquela área, para dentro do nosso ecossistema. Por que a mesa? Por causa disso aqui, ó. Acredito que quando você está na mesa certa, o negócio certo vai acontecer. E o negócio certo acontecendo, ele vai colocar faturamento na sua empresa e você vai ter lucro. Sem o negócio certo, sem a mesa certa, você pode ser muito bom. Mas você vai ter que trabalhar muito para conseguir ter um lucro ideal que você merece. Quando você está no ambiente certo, na mesa certa, com as pessoas certas, lá dentro da mesa, tem negócio acontecendo de milhões. É uma obra. Eu acabei de comprar agora para uma casa 115 mil de esquadrias, o cara está dentro da mesa. Pessoas lá dentro estão fazendo obra junto comigo. Profissionais, engenheiro, junto comigo. Porque é distante, fala, cara, faz isso para você. Ele vai aprender toda a minha metodologia na obra, ele vai aprender isso, vai performar melhor, porque está ingressando nesse mercado agora, e que se torne um profissional muito melhor do que eu. Mas é uma oportunidade de ganho aqui de mais de 100 mil reais numa obra que eu estou falando. E além de conhecimento, né, eu acredito que a mesa, tanto o network quanto a mesa, que é uma coisa mais exclusiva, ela traga confiabilidade. É por isso que as pessoas... Hoje em dia, no Brasil, é muito difícil encontrar pessoas leais e confiáveis, né? Ainda mais quando se trata de muito dinheiro, porque o mercado imobiliário se trata com muito dinheiro. Então, essa questão de confiabilidade entre os participantes e entre as pessoas que conhecem um participante aqui, conhece outras pessoas que são confiáveis. Então, essa teia, né, vai aumentando e você também consegue... Por isso que vocês mesmos trabalham entre si, porque vocês confiam em vocês e esse leque cada vez mais se abre. E vocês conhecem mais pessoas e essas pessoas conhecem mais pessoas. E é assim que funciona a ideia de vocês. É isso aí. Como que eu vou indicar você para alguém, o seu serviço, se eu não estou próximo de você? Você tem que estar próximo. Tu tem que estar próximo. Que aí você consegue ter essa ramificação. Confiança e segurança Essa semana, lá no grupo que a gente tem de WhatsApp, eu indiquei uma profissional, ela agradeceu lá, e, inclusive ontem postou no Instagram fazendo um serviço que eu indiquei. Eu não vou conseguir fazer tudo. Ela é minha concorrente. Mas não é. Tem muito trabalho para todo mundo. Tem gente aqui no Rio que me chama para fazer casa. Tem gente na região dos lagos que me chama, você constrói aqui? Não dá para atender. Tudo isso porque a gente tem um trabalho muito sério e a gente mostra aquilo que a gente está fazendo na rede social. Bacana aí. Vou deixar essa pergunta aqui para a última, né? Daqui a 5 anos, o que você quer que esteja diferente no mercado imobiliário de principalmente Maricá e Niterói, por conta do que a Vascom Engenharia e o Network Imobiliário estão construindo? Gilton, um dos propósitos do Network Imobiliário, ele é dar acesso a novos profissionais. E dar acesso também aos estudantes. Eu, quando saí da faculdade, eu já estava trabalhando construindo casas de médio e alto padrão, já sabia o que eu queria.
mas a maioria dos meus colegas, eles não sabiam o que queriam, eles estavam perdidos e hoje ainda continuam perdidos. A gente tem um grupo da galera, de todos os formandos, e eu vejo que a maioria está reclamando por falta de vaga no mercado de trabalho. A maioria fala que paga muito pouco, mas eles não se capacitaram e eles não entendem o que é você gerar uma vaga para um engenheiro, para você pagar que seja ali o piso de R$8.000, mais os encargos. Eles não têm noção. Então, se eu posso deixar um legado daqui a 5 anos... 5 anos, que a Vascon Engenharia, minha construtora, esteja entre as 20 maiores da cidade, que a gente possa estar sendo relevante na cidade, construindo casas de médio e alto padrão, seja na verticalização, e que o Network Imobiliário seja um evento que eu tenho um sonho que ele seja obrigatório para todos os profissionais, principalmente estudantes da engenharia civil, de arquitetura, técnicos, porque muita gente sai da escola, sai da faculdade, sai da academia sem saber o que fazer, vira motorista de aplicativo, nada contra, eu fui motorista de aplicativo, mas você pode render muito mais do que o motorista de aplicativo. Você passou 5 anos na faculdade estudando, você passou 5 anos na faculdade, você perdeu 5 anos da sua vida, da noite, às vezes do seu dia, dependendo do horário que você faça a faculdade, você se formou para ser um engenheiro civil. Então, eu quero que esse estudante ele vá no evento e ele entenda as oportunidades que existem no mercado da construção civil. Ele sai da faculdade empreendendo, ele sai da faculdade sabendo que ele pode construir uma casa, que ele pode, numa mesa, se associar a pessoas e fazer um prédio, que ele pode sair, fazer laudos, que ele pode fazer perícias. Na engenharia civil, existe uma gama, muita coisa que você pode fazer. Então, eu quero que o Network Imobiliário tenha esse legado daqui a 5 anos. E a gente está na 6ª edição, a mentalidade é fazer 2 por ano, quiçá 3, já me chamaram para fazer no Rio de Janeiro, então a gente está estudando essa possibilidade, mas se eu fizer 2 por ano daqui a 5 anos, eu vou estar na 16ª edição. Na 16ª edição, eu quero que o meu evento seja um evento de sucesso, mas com o mesmo propósito de ajudar a todos. Levando educação, né? Principalmente de uma forma... Educação empresarial... Esperança. Para o pessoal do ramo imobiliário de uma forma geral, né? Isso aí. Porque isso não aprende na faculdade. O empresário não aprende a empreender na escola, nem na faculdade. Infelizmente, ainda no Brasil. E talvez o Network Imobiliário seja um sistema educacional para isso. Então, acho que é um grande propósito. Estarei sempre na torcida, né, para o sucesso. Eu vi a 5ª edição de perto e, com certeza, as próximas 10 aí, 11, né? Porque estamos falando aqui de 5 anos. As 11 que vem na frente serão também e que seja um evento ainda maior e você possa lotar aí ginásios, quem sabe aí um estádio. Eu estou na torcida aí. Obrigado. Para que seja, porque quanto mais pessoas se impactarem, conhecerem o mercado imobiliário, tende a ele ficar maior, a engrandecer mais e não é só ficar grande, né? Ter valor também, que eu acho que é o grande propósito de quem constrói um evento como esse seu. E com pessoas mais competentes, né, Gilton? Porque também está faltando pessoas competentes nesse ramo. Está muito difícil. Porque a galera precisa entender que a faculdade não é suficiente. Você precisa ter novos acessos. Só a faculdade não vai. E a prática é o que ensina. É o que ensina. Perfeito. Pedro, agradeço, tá? Por você ter vindo aqui. Mais um episódio. Foi um episódio incrível. Com certeza quem está nos ouvindo foram falas enriquecedoras, né, suas, e as pessoas vão agregar muito na vida do estudante e de quem já está na construção civil, mas está sem direção. Porque eu acho que pode ser um profissional que já se formou, tem know-how, currículo, mas às vezes está sem direção. E acredito que a sua fala aqui, a sua presença no nosso podcast deu isso para muita gente aí que vai nos assistir. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por ter aceitado o convite e por estar aqui falando com todo mundo sobre a sua experiência no mercado da construção civil. Gilton, Saulo, eu que agradeço. Vou deixar meu Instagram. Pode falar. É eng.pedrovasconcelos. E aí você que é do setor imobiliário, eu vou fazer o seguinte, e é ouvinte
do podcast, Bens na Linha, me chama e fala que viu o podcast e a gente vai dar um diagnóstico, a gente vai te ajudar, como te direcionar, se você é estudante, se você é profissional. Fala sobre a construção financiada. Quando você entende a dor do seu cliente, você tem a solução para ele, meu amigo, você vai virar a referência para esse cara. Então, me chama lá no Instagram, fala que você viu o podcast Bens na Linha, que a gente vai fazer um diagnóstico. Eu mesmo vou fazer um diagnóstico com você para te auxiliar na sua caminhada. Perfeito, Pedro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado aí. Mais um episódio chegando ao fim. Não percam, tá? Pedro Vasconcelos, construtor de Maricá, com uma fala enriquecedora para todos vocês. Um abraço aí. Até breve. Até o final e até breve. Valeu!